Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar. Tá torto? E vou contar para vocês vários relatos nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem aí? Espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Ó, temos o livro, nosso livro lá na Loja Assombrada. Top, 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 com frete grátis para todo o Brasil, ok? Não deixe de conferir, de adquirir o seu, repleto de fotos, de QR Codes. Olha aqui, ó. Os QR Codes te levam para vídeos onde a gente explica melhor alguns vídeos aqui que estavam no Vida de Nozes, agora estão aqui também. Enfim, tá muito legal. Bom, pessoal, vamos então começar com esta coletânea e vamos para o primeiro relato dela, que é este daqui. Se a morte chama, eu continuo viva. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Que é isso, Rabinho? Rabinho tá velhinho. Aí ele geme, ele ronca. Bom, isso aconteceu quando eu tinha uns 11 ou 12 anos. Os meus pais construíram a casa deles em 1986, 87, mais ou menos. O bairro era relativamente novo e praticamente não tínhamos vizinhos. Com o passar dos anos, presenciamos o desenvolvimento do bairro e fomos construindo amizade com os vizinhos que iam surgindo. Todos se conheciam e cultivavam uma relação muito harmoniosa. Era muito comum, pelo menos para nós, quando os vizinhos iam em casa abrirem o portão, que sempre estava destrancado, e entrarem, sabe? Quando víamos ou escutávamos nos chamar, já estavam próximos à porta da cozinha, que é nos fundos da casa. Guardem essa informação. E nós, minha mãe e eu, fazíamos o mesmo na casa deles. Era normal para aquela época. Vocês lembram dessa época que vai entrando, já chama, oh, de casa, oh, já tá lá na porta da cozinha, não chama no portão, já entra na casa, chama ali na sala, já entra e vai chamando. Em um determinado dia da semana, os meus pais foram na casa de um dos meus irmãos, que mora na rua de cima. Na época, o seu sobrinho era bebê e os meus pais foram visitá-los. Seu sobrinho? O meu sobrinho? Meu sobrinho, acho que era bebê. E os meus pais foram visitá-los. Íamos todos os dias lá. Até aí nada anormal. Como disse anteriormente, eu devia ter entre 11 e 12 anos e estava sozinha em casa, o que também era comum. Era fim de tarde e, como caía uma garoa fininha, escureceu mais cedo. Ai, adoro. Eu estava em meu quarto, que fica nos fundos da casa, assim como a porta da cozinha, mas em sentido oposto. Como teria catequese naquela noite, provavelmente estava me arrumando para sair um pouco mais de uma hora. Estava me arrumando para sair em pouco mais de uma hora. Eu era muito ansiosa e ficava pronta sempre antes do horário. A casa estava toda escura, exceto o meu quarto. De repente, ouço na janela do meu quarto, pelo lado de fora, a voz da minha vizinha, a Rúbia, me chamando. Irene! Os nomes estão todos trocados, ok? Irene! Exatamente como ela sempre me chamou. Sabe quando você usa um tom nítido, mas sem querer que os outros escutem? É um tom mais baixo, mas não chega a ser um sussurro. Será que me fiz entender? Fez sim, tipo, Irene! Alguma coisa assim, sabe? Irene! Que é baixo, mas não chega assim. Tá? E nem. Então ela chamou assim, Irene! Foi assim que eu escutei a Rúbia me chamando. Rapidamente respondi: Oi, Rúbia, eu tô indo. Tamanha era a certeza de que aquela era a voz e o jeito de falar da Rúbia. Enquanto corria em sentido à área externa, acendi as luzes da cozinha e da área. Abri a porta, fui em direção à minha janela e, para minha surpresa, a Rúbia não estava lá. Não tinha ninguém. Pelo menos ninguém de carne e osso como eu. Fiquei desesperada. Dei uma rápida olhada pelo quintal e realmente, não tendo avistado ninguém, corri em direção à rua.
Fiquei do outro lado da calçada, trêmula, sem entender o que havia acabado de ocorrer. Eu queria chamar minha mãe, mas não podia ir na casa do meu irmão, porque a casa estava destrancada e faltava-me coragem para entrar e ligar porque estava tudo escuro. Ai, que desespero! Não consigo precisar quanto tempo eu fiquei naquela garoa do lado de fora de casa, aguardando os meus pais voltarem. Como isso não ocorreu de livre e espontânea vontade, eu me agarrei ao pouco de coragem que me restava naquele momento e corri para dentro de casa. E até chegar à sala, eu acendi todas as luzes da casa. Quem nunca, né? Se a minha mãe chegasse naquele momento, certamente diria: Eu não sou sócia da Copel, que era a Companhia Paranaense de Energia. Não sou sócia da. Aqui era. Eu não sou sócia da Eletropaulo, né? Não sou sócia da Companhia de Luz, né? Bom, com as pernas bambas e a voz trêmula, liguei para a casa do meu irmão e falei para minha mãe: Mãe, vai demorar? Vem logo, preciso ir para catequese. Ele estranhou, tendo em vista que ainda tinha tempo de sobra, e simplesmente disse: Logo eu vou. Mas cada minuto em que ela não chegava pareciam horas. Eu não conseguia ficar dentro de casa e também não queria ficar na rua, então fiquei no portão até que elas voltassem. Meus pais entraram em casa e eu não relatei absolutamente nada sobre o ocorrido. Eles sempre foram muito católicos e a minha mãe nunca acreditou em nada sobrenatural. Dizia que é preciso ter medo dos vivos, porque os mortos nada fazem a nós. Então, dado o horário da catequese, que acontecia na casa da catequista, 3 ruas acima da minha, fui caminhando e na esquina de casa encontrei com a minha amiga inseparável da época, a Valentina. Eu precisava compartilhar com alguém aquilo e geralmente contamos para os amigos o que não contamos aos pais, não é? Ainda amedrontada e confusa, relatei o ocorrido a ela. Se até aquele momento eu estava com medo, logo depois eu fiquei apavorada. Porque ela disse: Você tá louca? Não pode responder quando escutar chamar pelo seu nome, não. É a morte te chamando. A gente não pode responder o seu chamado. Ah, pronto. Eu nunca havia escutado falar sobre isso, mas na falta de uma explicação lógica, dentro do meu conhecimento infanto-juvenil, aquilo me pareceu plausível. Fiquei com isso na cabeça por longos anos, até que a memória de medo foi esvaindo-se. Bom, graças a Deus nunca mais aconteceu nada parecido. Só digo uma coisa: se foi a morte me chamando, ela desistiu de mim, pois isso ocorreu há mais ou menos 28 anos atrás. E até o momento que envio este relato, continuo viva. Até hoje, continuo sem entender o que foi aquilo. É comum ouvirmos relatos de pessoas que escutaram chamar por seu nome, mas escutar com voz de alguém conhecido e vivo é comum? Se puderem contribuir com hipóteses nos comentários, eu agradeço. Muito obrigada, um beijo para você. É o que eu digo, é outra dimensão, porque a pessoa está viva, não é o espírito. Se é a pessoa, a voz de alguém que morreu, você fala, o espírito da pessoa. Mas é da pessoa viva, um doppelganger, mas por quê? Ou é outra dimensão, em outra dimensão ela foi lá te chamar. E como não responder? Você não fica pensando a toda hora, deve ser um espírito que me chamou. Não, você escuta uma voz conhecida, chamando claramente, numa situação totalmente ok, normal. Como que você não responde? É automático, você vai responder, porque primeiro você vai achar que simplesmente a pessoa te chamando, né? A não ser que você saiba que você esteja num local isolado e aí você escuta a voz de alguém que não está naquele local. Você fala, nossa, peraí, como assim fulano está me chamando se fulano está a quilômetros de distância daqui? Aí você pode pensar antes de responder, mas assim, gente, a gente responde mesmo. Vamos agora para o segundo relato desta coletânea, que é este daqui, As Pegadas. É uma moça que nos conta. Vou contar um relato que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Eu tinha 14 anos e estava no 9º ano do ensino fundamental. Eu morava em uma casa que era em um quintal. Tinha um corredor enorme e várias outras casas. Eu sempre tive medo de andar por lá de noite, ou até mesmo quando eu ia para a escola.
Como a minha escola era longe, eu ia de van escolar. Acordava cedo, me arrumava e ia para a rua esperar a van. Como iam outras crianças, eu não tinha medo de ficar na rua. Lembrando que eu estudava de manhã, eu saía de casa umas 6 horas da manhã. Continuando, esse dia seria a mesma coisa. Acordei, me arrumei e quando eu estava fechando o portão, percebi que havia várias pegadas no chão. Mas não eram pegadas normais, eram pegadas enormes, de pés mesmo, só que descalços. Era de lama ou terra, então dava para ver bem. De início, pensei que alguém poderia ter perdido a sandália ou sei lá, mas logo depois percebi que ao invés das pegadas continuarem no corredor, elas seguiam pela parede. Isso mesmo, gente! As pegadas continuavam na parede até chegar no final. O corredor não era coberto e era bem estreito. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei aterrorizada, pois eu sabia que aquilo era impossível. Eram pegadas de pés enormes. Eu fiquei em choque, mas resolvi andar rápido. Quando eu me virei e comecei a acelerar o passo, eu senti algo atrás de mim, uma energia muito ruim. Me virei rapidamente e não tinha nada, mas lá no fundo do corredor eu vi uma sombra bem escura se espreitando em uma das paredes. Naquela hora, o meu coração quase parou. Corri rapidamente até a rua e esperei a van. Já de tarde, depois de chegar da escola, percebi que não tinha mais pegada nenhuma. E fui logo contar para minha mãe, que óbvio não acreditou em mim. Mais tarde, o meu pai chegou do trabalho e eu fui questioná-lo para ver se ele tinha visto algo, até porque ele sai para trabalhar antes de mim, né? Primeiro que eu. Então eu imaginei que talvez ele pudesse ter visto algo, mas ele disse que não. Eu achei que eu estava ficando louca, mas até hoje eu tenho certeza que eu vi aquelas pegadas e aquela sombra se escondendo. O que seria aquilo? Eu não quero nem saber as pegadas de pé de gente mesmo, assim, no chão, mas continua na parede. Que parede que era? Da onde? Ia para onde? Dava no teto ou não entendi, ou no muro? Enfim, se alguém já passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários. Próximo relato. Deixa eu ver se está tudo certo. Ok. Próximo relato. O que aconteceu comigo? Uma moça também que nos conta. Este relato aconteceu comigo e confesso que não faço ideia do que foi aquela experiência, que não desejo nem para o meu pior inimigo. Era por volta da 00:30. Minha cama estava na sala, pois eu tinha feito uma cirurgia, nada muito grave, e eu estava dormindo lá por uns dias por conta de ser mais ventilado que o meu quarto, que por sinal era muito abafado. Eu estava assistindo a série Lucifer, a qual eu super adorava, e eu tinha uns desejos bizarros de ver, ou até mesmo de ter algumas relações assim com eles, sabe? Para saber como era essa sensação, né? Digo assim que tinha, porque hoje eu tenho juízo, né? Antes não tinha, agora eu tenho juízo e sei que não rola não. Minha mãe já estava dormindo no quarto dela, junto com a minha irmã. Bom, me levantei, fui até o meu banheiro, fiz minhas necessidades, terminei. Eu ia lá apagar a luz, como de costume, pois não deixávamos nenhuma luz acesa durante a noite. Mas dessa vez eu senti que tinha que deixar acesa. Pois bem, foi o que fiz e voltei para a sala. Eu tinha assistido a primeira parte da série. Eram 2 CDs para completar a primeira temporada. 2 DVDs, não sei. Sim, eu não tinha Netflix, então ainda comprávamos DVDs. Eu tinha terminado o primeiro disco e pensei: vou dormir? Bom, pensando melhor, vou assistir o segundo disco. Caso eu sinta mais sono, aí eu desligo e vou dormir. Coloquei o segundo e me deitei. Bateu um sono pesado uns 2 minutos depois. Aí eu desliguei a TV e fui dormir. Assim que fechei os meus olhos, eu juro que a sensação era que não tinha se passado nem 2 minutos. Entrei numa paralisia e não conseguia mover absolutamente nenhum membro, nem os meus olhos, apenas conseguia piscar.
Senti a energia do ambiente cair e ficar estranhamente muito frio e pesado. E eu lá, sem conseguir me mover. Foi quando senti alguém segurando os meus dois braços e os cruzando sobre o meu peito, em forma de X. Depois me vi deitada de bruços, como se alguém estivesse em cima de mim, e pensei: Deus, o que eu vou fazer agora? Além de não conseguir me mexer, também não conseguia falar ou gritar. Então eu citei em minha mente o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois sei que o Senhor está comigo. Foi quando o aperto aumentou, gerando mais pânico em mim. Imaginei minha mãe para pedir socorro, e na mesma hora se passou na minha cabeça a minha mãe toda machucada, passando pelo mesmo que eu naquele momento. Então eu fechei os meus olhos e disse na minha mente: Confio em ti, meu pai. Meu coração foi se acalmando e de repente tudo começou a voltar ao normal. Mas aquela sensação de tempo frio e pesado ainda estava na sala, porém mais leve. Me levantei, fui até o meu quarto, peguei minha Bíblia, repeti o Salmo 23, o versículo 4, e comecei a me arrepiar toda. Meu quarto também estava um pouco gelado, mas eu senti algo maior me protegendo. Fui até o quarto da minha mãe conferir se ela estava bem, e sim, graças a Deus, ela e a minha irmã estavam bem. Voltei para minha cama na sala, coloquei a Bíblia ao lado do travesseiro e me virei para o outro lado, ficando de costas para a sala e de frente para a parede. Não demorou muito até começar a ouvir passos se aproximando da cama. Me virei rapidamente, caso fosse algo, talvez eu conseguiria ver, mas não era nada, e aquela energia ruim, graças a Deus, tinha acabado. Me acalmei e finalmente consegui dormir tranquilamente. Outra dessa, nunca mais. Ué, será que os seus pensamentos atraíram alguma coisa? Os pensamentos de querer ter relações com aqueles seres da série Lucifer, é isso? Ou com os próprios, enfim. Será que só o pensamento e o desejo disso atraiu alguma coisa que falou, então vamos lá, né? Bom que acabou e passou, né? Vamos lá para o próximo relato. Eu invadi o sonho da minha irmã ou ela invadiu o meu? É uma moça. A minha mãezinha já é falecida, faz 2 anos. Tinha 83 anos, mas até os 80 ainda gostava de se arrumar bem para curtir um bailinho em clubes da terceira idade. Adorava dançar e era muito vaidosa. Enfim, na noite de sábado para domingo, sonhei que atravessava uma das avenidas do bairro em que a minha mãe morava. Ao olhar para o lado, vi uma senhorinha que também atravessava a avenida. Eu fiquei assustada, pois essa senhora era igualzinha à minha mãe. Era baixinha e o cabelo estava um pouco mais comprido do que ela sempre usou. Era bem loira, exatamente como minha mãe gostava de pintar o cabelo. Mas no próprio sonho eu tinha ciência de que a minha mãe está em outro plano. E eu fiquei curiosa e saí correndo atrás dela, chamando: Senhora, espere, quero falar contigo. Ela parou em uma esquina e apenas ficou me olhando com um sorriso gentil. E eu disse: A senhora é igual à minha mãe. Mas nem sei o que esperava que ela respondesse, né? Afinal, a situação era bem inusitada. Ela não falou nada, apenas deu uma risada divertida e um tanto debochada, bem como minha mãe fazia às vezes. Então eu acordei. Mas espere, que o curioso aconteceu adiante. No domingo, ao meio-dia, minha irmã, Liz, veio almoçar comigo. Na chegada, ela disse que sonhou comigo. Mas com toda a empolgação de todos ali se cumprimentando, acabou esquecendo de falar do sonho. Lá pelas tantas, entre muitas conversas, contei o meu sonho para todo mundo. Liz ficou com uma cara de espanto e disse: Então tu foi pro meu sonho, pois eu sonhei que você estava correndo atrás de uma mulher loira e baixinha. E eu até pensei: por que a fulana tá correndo atrás daquela mulher?
E eu perguntei como era essa mulher, e ela disse: uma mulher loira, de cabelos abaixo do ombro, baixinha. Olha, eu nem preciso dizer que eu fiquei arrepiada. Será que nos desdobramos no mesmo astral? E ainda para encontrar a nossa mãe? Eu penso que sim. Então, será que ela era realmente a mãe de vocês, que estava lá, só que com uma aparência um pouquinho modificada? E será? E aí as duas estavam no mesmo sonho sem saber? Interessante. Se você já teve uma experiência assim de um sonhar e o outro sonhar a mesma coisa, os sonhos se complementam. Tipo, a gente estava no mesmo sonho, já teve um relato assim aqui. Manda o relato pra gente, deixa aqui nos comentários, ok? Beleza, vamos lá. Próximo relato. Meu tio virou anjo da guarda? É uma moça também que nos conta. Esse relato não aconteceu comigo, mas sim com os meus tios e com a minha prima Beth. Lá em 2015, quando a minha prima ainda era uma neném, tinha só 2 aninhos. Bom, aconteceu o seguinte: a casa dos meus tios tinha uma escada muito alta. A escada na casa desses meus tios era muito perigosa para uma criança de 2 anos tentar subir sem ajuda, obviamente. Então a Beth sempre recebia a ajuda dos pais. Só que um dia aconteceu algo muito estranho. A Beth, que como eu já disse na época era neném, apareceu simplesmente sozinha no segundo andar. Meus tios ficaram assustados, pois afinal, como que uma criança de 2 anos conseguiu subir aquela escada tão alta sem cair? Só mesmo por um milagre. Então eles perguntaram para ela como que ela tinha feito isso. E ela simplesmente respondeu: foi o tio. Mas ela não havia dito qual era o nome do suposto tio, só disse que era um tio. Então meus tios ficaram pensando que talvez algum outro parente tivesse ido lá, sem que eles soubessem. Pegaram um álbum de fotos e foram mostrando para Beth a foto de todo mundo, de todos os parentes. Mostraram vários tios, já que minha família é grande, mas ela só apontou para um deles, o meu tio Gil. Só que tem um detalhe: esse meu tio havia falecido meses antes, no mesmo ano. Meus tios ficaram arrepiados da cabeça aos pés. Até hoje, meus parentes comentam dessa história e não temos nenhuma explicação, apenas de que o meu tio Gil havia se tornado um anjo da guarda da minha prima. Pode ser sim, por que não? Né? Se ela disse e apontou, então ela reconheceu bem. Por que não? Próxima história, próximo e último relato desta coletânea, gente. A fantasma gordinha. É um moço que nos conta. Isso aconteceu com a minha sobrinha, que aqui vai se chamar Gisele. Nomes trocados sempre, ok? Gisele tinha se mudado de casa e ido morar em uma antiga casa, que antigamente era uma estação de trem. Eles não iriam pagar nada para morar ali, o que para eles era ótimo. Mas assim que eles se mudaram, Gisele começou a ficar com depressão. Chorava o dia todo e sentia uma tristeza sem fim. Foi por conta disso que ela foi passar uns dias na casa da minha mãe, que era sua avó. Gisele tinha uma vizinha, Lisandra. Elas são super amigas e trabalham juntas em um barracão de verduras perto da casa de Gisele. E foi a Lisandra que relatou o ocorrido para Gisele. Lisandra contou que em uma manhã, quando passava em frente à casa da Gisele para levar a sua irmãzinha para pegar o ônibus para ir à escola, viu uma mulher gordinha igual a Gisele, usando um vestidinho florido e com algo na cabeça, que parecia uma toalha ou um lenço. Essa pessoa estava na área de serviço, lavando roupa no tanque. Lisandra se lembra de ter dito para sua irmãzinha: nossa, a Gisele está animada hoje, hein, lavando roupa às 6 da manhã. Mais tarde, Lisandra foi lá chamar a Gisele para irem trabalhar juntas, como sempre faziam. Gisele, deixa de preguiça e vamos trabalhar. E ela ouviu a voz da Gisele vindo de lá de dentro da casa. Oi, entra! Mas assim que ela ia dar um passo em direção à casa para entrar, Lisandra levou o maior susto, pois um cachorro grande, todo negro, saiu de trás da casa e rosnou para ela. Ela parou e reparou que mesmo com um calor danado,
a casa estava toda fechada, com uma corrente e um cadeado na porta. Então ela chamou novamente: Gisele, esse cachorrão preto aqui é seu? Mas dessa vez ela ouviu apenas alguém rindo lá dentro da casa. Lisandra conta que foi trabalhar com aquilo na cabeça e pensando: nossa, a Gisele deve estar muito para baixo mesmo para ter essas atitudes estranhas. E aquele cachorrão que ela arrumou? Parece ser bravo. Como que eu vou fazer para passar lá todo dia agora? E se ele me morder? Então Lisandra resolveu ligar para o marido da Gisele para perguntar por que ela não foi trabalhar e se ela estava bem, né? E também pedir para ele amarrar o cachorro quando ela voltasse à tarde, pois ele parecia bravo. Quando ela ligou, não acreditou. O marido da Gisele disse que eles estavam na casa da minha mãe há 2 dias e que não havia ninguém em casa e que não sabia de cachorro nenhum. Lisandra contou que nunca mais passou em frente à casa sozinha e que, se precisar passar, dá a volta e passa no meio do pasto. Gisele ficou muito abalada com isso e não voltou mais para aquela casa. Só saiu da casa da minha mãe quando o marido dela alugou uma casa em outro local. Bom, foi isso. Um beijo para você, obrigada. Aí eu já fico pensando, será que alguém aproveitou que ela não estava em casa, invadiu a casa, começou a usar, se aproveitar ali da casa? E aí deu uma tiradinha e falou, tô aqui, não sei o quê. Mas não, né? Ela falou que a moça que estava lá, ela viu o rosto, era igual a Gisele? Ou ela só parecia assim de costas, o corpo? Será que era uma outra dimensão? E esse cachorro negro que veio de trás da casa? Mas não ficou lá para acompanhar, para ver se ele ia sair da casa, ou se era mesmo de carne e osso, ou o quê, né, gente? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.